Olá, meus amigos. Eu sou Maurício Souza, advogado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. O assunto de hoje que eu vou tratar com vocês é as principais causas de negativa de pagamento de indenização pela seguradora. E ao final eu vou dar uma dica valiosa para vocês sobre o que fazer em caso de negativa de pagamento de seguradoras. Atenção! Se você não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva. E ao final, se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. E se você ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder para você, talvez em um outro vídeo ou mesmo diretamente. Primeiramente, eu preciso explicar para vocês uma coisa, que sim, é possível a seguradora se negar a pagar uma indenização. Isso eventualmente pode acontecer. Se você não sabia disso, preste muita atenção, porque isso é muito importante. As seguradoras podem sim se negar a pagar uma indenização, se eventualmente ficar comprovado que, por exemplo, o segurado agiu indevidamente, agravando o risco da seguradora. Então, se você não quer cair nessa situação, preste atenção nas dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo para vocês. Talvez a principal causa de negativa de pagamento de sinistro pela seguradora é o cancelamento do seguro. E como que se dá essa negativa? A seguradora pode sim cancelar o seguro, o contrato de seguro, no caso de não pagamento do prêmio. O que é o prêmio? O prêmio é aquele valor que o segurado paga para a seguradora para ter direito ao seguro. Então, se eventualmente o segurado não cumprir com a parte dele, ou seja, não pagar o prêmio da seguradora, a seguradora pode sim cancelar o seu contrato de seguro. Então fique muito atento. Só que tem um detalhe importantíssimo, tá? A seguradora só pode cancelar o seu contrato de seguro depois que ela notificar você que o seu pagamento não foi feito e que você está inadimplente. Se ela cancelar o seu seguro unilateralmente, este cancelamento é considerado indevido e já foi considerado assim pelo STJ. Então, muita atenção. É um direito do segurado ser notificado previamente do seguro, do cancelamento do seguro, tá certo? Um outro motivo muito comum de negativa de pagamento de seguro, no caso de seguro de vida, é a alegada doença pré-existente. Como que funciona? Bem, quando eu contrato um seguro de vida, a partir do momento da contratação é que esse contrato passa a me proteger, tá certo? Então, o segurado contrata ali no seguro de vida cobertura em caso de morte ou em caso de invalidez, seja por acidente ou por doença, tá? Só que a seguradora, no caso de doença, ela vai dizer o seguinte, que só vai valer as doenças que você adquirir a partir de agora. Aquelas doenças que você já tinha, não vale para fins de cobertura do seguro. Isso é chamada doença pré-existente, ou seja, é uma doença que já existia antes da assinatura do contrato. Contudo, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O STJ, em decisão recente, entendeu que é dever da seguradora verificar o estado de saúde do segurado, tá? No momento em que ela dá aquele formulário para a pessoa preencher com as informações de saúde e tudo mais, a seguradora não pode se basear só naquele formulário. Ela tem que verificar, por exemplo, pedir exames médicos, mandar um médico examinar o segurado a fins de contratação daquele seguro, tá certo? Então, é muito importante que você esteja atento para isso. Uma outra recusa também que não é rara de acontecer, na verdade é até bastante comum, é a recusa do pagamento de seguro em caso de embriaguez. Como que se dá isso? Por exemplo, no caso de seguro de vida, se uma pessoa que tem um seguro de vida, um motorista, está dirigindo embriagado, se envolve num acidente e vem a falecer, a seguradora vai negar o pagamento da indenização à família, alegando que ele estava embriagado ao volante. Mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Essa embriaguez, a seguradora vai ter que comprovar que ela foi a causadora do acidente. Ou seja, a embriaguez
que acarretou aquele acidente. Não basta simplesmente alegar que o segurado estava embriagado. Por quê? Eventualmente, mesmo que a pessoa estava embriagado, o que acontece? Ele estava ali dirigindo tranquilamente. E não foi a embriaguez que causou aquele acidente. Na verdade, foi um terceiro, por exemplo, um veículo que estava dirigindo na contramão, tá certo? E veio atingir aquela pessoa e aquela pessoa veio a falecer. Então, muita atenção, que não basta simplesmente a pessoa estar embriagada. A seguradora vai ter que comprovar que aquela embriaguez foi a causa do acidente, foi o que acarretou o dano. Uma outra questão que acontece, não é muito comum, mas acontece, é a negativa da seguradora de pagamento de indenização em caso de suicídio. Como que se dá isso? Quando o segurado contrata um contrato de seguro e logo depois da contratação ele vai e comete o suicídio. Se aquele segurado ele cometeu suicídio, mas o suicídio dele não foi um suicídio planejado antes da contratação do seguro, ou seja, ele não estava planejando se suicidar e contratou o seguro para dar prejuízo na seguradora, a seguradora pode se responder por esse suicídio sim. Uma outra questão que é muito importante no contrato de seguro. O contrato de seguro ele tem que estabelecer os riscos que estão sendo contratados. O que é isso? Como eu dei o exemplo no contrato de seguro de vida. A pessoa contrata um seguro de vida e nesse seguro de vida, às vezes, está a cobertura somente em caso de acidente, tá certo? É muito comum as seguradoras fazerem isso quando estão contratando seguro com pessoas mais idosas. Elas não aceitam colocar ali um seguro de vida em caso de doença. Elas só aceitam em caso de acidente, tá certo? Então, se num caso desse a pessoa contratou um seguro de vida que só cobre sinistros ocorridos em razão de acidente e se eventualmente essa pessoa venha a falecer ou ficar inválido por conta de uma doença, a seguradora não vai cobrir porque não está contratado esse risco. Então, presta atenção. Na hora que você for contratar um seguro, você tem que conversar com o seu corretor de seguro e pedir para ele explicar para você quais são os riscos que você está contratando, tá? Para que você ou seus dependentes, não sejam surpreendidos lá na frente na hora que acontecer o sinistro. Outro motivo importante para a negativa de pagamento de indenização é a falta de carência. O que é isso? A carência é um período que é necessário para aquele segurado ter direito a um benefício do seguro. Por exemplo, no caso de seguro de vida, eu já tive casos aqui no escritório, por exemplo, de pessoas sabendo que infelizmente vão morrer, é só questão de horas para que essa pessoa morra, ela vai e contrata um seguro de vida. Só que esse contrato estabelece o quê? Uma carência, por exemplo, de 48 horas. Se tem uma carência de 48 horas e a pessoa veio a falecer antes dessas 48 horas, o que vai acontecer? A seguradora não vai pagar a indenização. Muita atenção, se o seu contrato de seguro tem uma carência, você tem que estar ciente de que se acontecer um sinistro antes da carência, a seguradora não vai pagar a indenização, tá certo? Motivos também que acabam redundando aí, acarretando a negativa de pagamento da indenização. Prestação de informações falsas para a seguradora, seja no momento da contratação, seja no momento do sinistro. Então a pessoa está contratando um seguro e ela presta informações falsas sobre onde o veículo fica guardado, por exemplo. Ela fala que mora num bairro mais seguro, mas na verdade ela mora em outro bairro menos seguro. Ou na hora que aconteceu ali o acidente ou furto, ela não prestou todas as informações corretas para a seguradora. Por exemplo, a hora do acidente, o local, a sinalização, a prestação da informação dos veículos envolvidos, dos motoristas envolvidos, tá? Se ela tem essa informação, ela tem que passar para a seguradora. E também no boletim de ocorrência, não pode deixar de fazer o boletim de ocorrência. Perfil incorreto, isso aqui também dá muito problema. O que acontece? Na hora da contratação do seguro, você vai lá, preenche aquela ficha do perfil. O que é o perfil?
todas as informações do segurado. Quanto tempo ele tem de habilitação, qual vai ser a finalidade de uso do veículo, aonde o veículo vai ficar guardado à noite, se tem garagem na casa, se não tem, a finalidade de uso do veículo. Então, se eu contrato para uso pessoal, eu não posso utilizar esse carro para fins profissional. Por exemplo, eu contrato para fins pessoal, mas na verdade eu uso esse veículo para trabalhar com vendas no dia a dia. Então eu fico andando com o veículo o dia inteiro, de porta em porta. Então isso aí é um agravante para a seguradora. Se ficar caracterizado isso, a seguradora pode negar sim o pagamento da indenização. Um outro motivo, né, que é muito comum para negativa de pagamento da indenização é quando a pessoa empresta o veículo dela para uma outra pessoa não habilitada. Se você emprestar o seu veículo para uma pessoa não habilitada e a seguradora tomar conhecimento disso, né, após essa pessoa se envolver num acidente, a seguradora vai poder negar sim o pagamento da indenização. Então muito cuidado com isso aqui. Agora, se a pessoa pegou esse veículo sem o seu consentimento, por exemplo, um menor, um filho menor, um sobrinho, uma pessoa, um conhecido, foi lá e pegou o seu veículo e saiu, se envolveu num acidente. Aí você não vai ser responsabilizado por isso, tá certo? Os atrasos no pagamento, né, que eu já mencionei, então se a pessoa atrasa o pagamento, as seguradoras alegam, você não tem direito ao recebimento do seguro porque você estava atrasado. E aí nem é o cancelamento do seguro, ela já fala que você estava atrasado, e aí você não teria direito. Então, essa justificativa não prospera, não faz sentido, cabe a você depois reverter essa negativa. O agravamento do risco. Isso sim é uma coisa que é muito importante a pessoa saber. Não é porque você tem um seguro que você pode agravar o risco da seguradora. Tipo, você tem um seguro de veículo, tá? Aí você pega o seu veículo, leva lá naquele local, naquela rua mais perigosa da cidade, que você sabe que acontece muitos furtos ali, você deixa o seu veículo lá aberto com a chave no contato. Isso não pode. Isso se chama agravamento de risco intencional. Então, se ficar caracterizado o agravamento intencional, a seguradora pode sim se negar ao pagamento da indenização. Mas veja só, o agravamento tem que ser intencional e cabe à seguradora comprovar essa intencionalidade do agravamento. Ou seja, a seguradora que vai ter que comprovar que o segurado agiu intencionalmente para agravar aquele risco. Senão, ela tem sim que arcar com a indenização. Tá? Muita atenção para isso. Instalação de acessórios de valor no veículo. O que é isso? Sabe aqueles veículos que a pessoa instala aqueles equipamentos de som caríssimos? O som custa mais caro que o veículo. E aí o que acontece? Aquele veículo acaba chamando a atenção dos bandidos, né, que acabam às vezes roubando aquele carro por conta do som. Então a seguradora pode, nesse caso, tentar alegar uma defesa para não pagamento da indenização, porque você, de certa forma, agravou o risco dela, tá certo? Embora, né, isso é sempre questionável. Tentativa de obter vantagem indevida sobre a seguradora. Um exemplo disso, você já está com o seu veículo batido, tá certo? Você foi lá, bateu o seu veículo, e aí depois você se envolve num outro acidente e você já tenta juntar tudo aquilo ali num pacote para jogar tudo para cima da seguradora. Se ficar comprovado, se ela verificar ali que a dinâmica do acidente poderia ter causado todo aquele dano no veículo, ela pode se negar ao pagamento daquela indenização. Sinistros envolvendo parentes de primeiro grau. Como que se dá isso? Por exemplo, quando o marido bate no carro da esposa, vice-versa, ou o filho bate no carro do pai. Isso pode caracterizar sim um motivo aí para seguradora se recusar ao pagamento. Mas lembrando, a seguradora que sempre é a responsável, ela que vai ter que comprovar qualquer ilicitude no ato ali, no sinistro, para poder negar o pagamento da indenização. Não basta simplesmente ela bateu no carro do marido, bateu no carro da esposa, não vou pagar. Não é assim que funciona. Acidentes provocados por terceiros. Como que se dá isso? É aquela situação em que o terceiro está errado, o segurado se envolve num acidente, o terceiro está errado, mas aí ele verifica ali que o terceiro não tem condição de pagar o montante do prejuízo. O que ele faz? Ele pega e combina ali com o terceiro
para o terceiro pagar a franquia para ele, qualquer coisa assim, aí ele aciona o seguro dele. Só que a seguradora vai verificar o quê? Que o segurado é que estava certo, tá? Então isso não pode trazer problemas lá na frente. Direção na contramão. O que tem acontecido muito ultimamente? As seguradoras têm exigido que o segurado cumpra fielmente as leis de trânsito. Está correto, porém, erros podem acontecer. Eu posso estar dirigindo com o meu carro e entrar numa contramão, ultrapassar um sinal vermelho, parar direto sem obedecer a placa de pare. Isso é um erro que aconteceu, que não foi intencional. E a seguradora não vai poder utilizar esse erro que aconteceu de forma involuntária para não pagar uma indenização. Então, muita atenção para isso. Documentação incompleta. O que é a documentação incompleta? As seguradoras, elas podem sim exigir vários documentos ali para cumprimento, para o pagamento da indenização. Então ela vai exigir, às vezes, no caso de furto de aparelhos dentro de uma residência, ela pode exigir nota fiscal, recibo de compra daquele produto, porque você tem que comprovar que você tinha aquilo de alguma forma. Agora, ela não pode fazer exigências absurdas. Exigir um laudo que é feito por uma perícia, entendeu? Para um pagamento de um equipamento, às vezes, que não compensa você contratar um perito para fazer um laudo técnico. Então, não faz sentido. Então ela pode exigir os documentos que forem relativos aos sinistros. Por exemplo, no furto de carro, ela vai exigir o BO, o documento do carro, o documento do proprietário, enfim, uma série de documentos ali para fazer o pagamento da indenização, tá certo? Mas ela não vai poder exigir nada mais que isso. Falta de cobertura adequada. Como que se dá a falta de cobertura adequada? Você contrata um seguro para um determinado limite de cobertura, só que quando acontece o sinistro, o dano é muito maior do que a cobertura. Por exemplo, normalmente as pessoas contratam o seguro de veículo, quando elas vão colocar ali o seguro de terceiro, danos materiais, danos morais, elas colocam um valor muito baixo para reduzir o valor do seguro. Então você imagina, se você contratou ali um dano contra terceiro de 50 mil reais, e aí quando acontece um acidente, você vai lá e bate num veículo que custa 150 mil reais. O que vai acontecer? A seguradora só vai pagar 50 mil, os outros 100 vai ficar por sua conta, tá? Então, muita atenção na hora de contratar o seguro. Às vezes o barato pode sair caro. Essa é uma dica muito importante. Contrate um seguro que realmente te dê proteção. Porque, veja bem, se você às vezes... E nem sempre esse valor vai significar uma redução muito importante no valor contratado. Às vezes as pessoas se equivocam com isso. É muito importante você pensar também no terceiro, por quê? Se você às vezes atingir um veículo de um terceiro, o seu às vezes pode nem acontecer nada. Mas você bate numa Mercedes, aí um carro mais caro, e vai ter um prejuízo muito grande e o seu seguro não vai cobrir aquilo. Isso é uma cobertura inadequada. E agora uma dica muito importante, que é a dica que eu deixei para o final. É possível reverter uma negativa de pagamento de indenização por uma seguradora? A resposta é sim, é possível. Se a seguradora não cumprir todos os requisitos legais e contratuais para negar o pagamento de uma indenização, ela vai ter que arcar sim com o pagamento dessa indenização. A dica que eu dou é, sempre procure argumentar com a seguradora, peça ajuda do seu corretor de seguros, porque normalmente ele é uma pessoa que ele tem conhecimento, e ele tem os canais de comunicação com a seguradora. Se não der certo, as seguradoras normalmente têm uma ouvidoria, você pode também acessar essa ouvidoria. E mesmo assim, não conseguindo, você pode procurar através da SUSEP o PROCON. Você vai procurar no site consumidor.org.br e você vai fazer uma reclamação contra a seguradora. Se mesmo assim a seguradora, depois de você acionar no PROCON, ela ainda insistir na negativa do pagamento da indenização, aí você poderá se socorrer do judiciário. E a dica que eu dou é, procure um advogado especialista na área de seguros, alguém que conheça de seguros para te auxiliar. E você vai poder entrar com ação judicial requerendo
não só o recebimento da indenização devida, que foi negada pela seguradora de forma indevida, mas também você poderá pleitear uma indenização por dano moral e outros danos materiais que eventualmente você veio sofrer em razão dessa negativa de pagamento de seguro. Se você tem alguma dúvida sobre seguros e negativa de pagamento de seguro, eu peço que você deixe aqui nos comentários a sua dúvida que eu vou responder através aqui dos comentários mesmos ou no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com alguém que você conheça que de repente teve algum problema com o seguro ou que esse vídeo possa ser útil de alguma forma. Muito obrigado, até um próximo vídeo.